Bora lá, boa noite galera. Começando mais um Fala Pai. Esperar a galera entrar, vamos começar a convidar todo mundo. Deixa eu mandar o convite aqui pra galerinha. Opa! Vamos lá, esperando aqui Renato da Contatória entrar. Galera, como vocês sabem, eu tô em viagem, tô com as crianças. Tô aqui em Florianópolis. Hoje foi o primeiro dia que realmente que deu sol, mas em maneira nenhuma atrapalhou o nosso passeio, a falta dele. Deixa eu Vamos entrar aqui. Eu já mandei o convite aqui pro contatório. Opa, chegou. Fala, Fala, Renato. Marcão! E Tudo aí, meu bom? padrinho? Como Tá é que você bonito tá, com meu essa camisa querido? verde aí, hein? Pô, já tô no clima de Floripa, né? Rapaz, eu tô vendo isso. Você tá florido, inclusive, aí. É. Coisa boa. Pô, Eu eu tinha tava arrumado acabando de aqui falar. meu pedestal aqui, só que o esperto aqui colocou ele deitado, sabe? E não funciona Ah, deitado, né? Tem que ser em e o pezinho. meu, E o meu, o Rafi guardou e não sabe onde foi. Tô, Mas o Ravi tem, tô, tem um desconto. tô na mãozona aqui. Eu tava falando pro pessoal que a gente tá aqui há 3 dias, né? 3, 4 dias aqui em Floripa e hoje foi o primeiro dia que deu sol, né? Ah, Acho que de é? maneira nenhuma foi. Hoje, os outros dias era as 4 estações do ano num dia só. Então a gente saía de Entendi. casa com guarda-chuva, com roupa de frio e roupa de banho. Aí tem Entrava no muito isso, né, mar e Marcão? saía. É, Aí isso é cara, um pouco comum. é impressionante. Galera, eu queria pedir para vocês começarem a convidar os seus amigos para participarem da nossa live. Hoje a gente vai falar muito sobre contato com seu filho, sobre você se aproximar do filho através da história, através da leitura, sobre você É isso aí. proporcionar momentos para os seus filhos. Então, o Fala de Pai hoje está muito bacana para vocês, tá? Então, começa a convidar a galera aí. Ah, Já tem uma mamãe, não, galerinha de gente mamãe, boa aí. já, a mamãe tá perguntando se a gente tá desanimado. Não, é porque eu tô aqui, tô sentado até na varanda aqui para as crianças não acordarem. Não é É, desanimado. O cara tá de férias, viajando na praia, passou o dia todo na praia, hoje tomando sol, tomando água de coco só. E o outro é o velho, que tá cansado. É por isso, normal, acontece. Mas não vamos ah, cansar, não, vamos junto. vamos junto. Eu queria que você se apresentasse, Nato, para a gente poder começar a nossa live hoje, falando do Fala Pai de hoje, segundo episódio, pra galera aí, diretamente Beleza. de Floripa. É uma ponte aérea, né? Floripa a Goiânia, né? Eu ouvi dizer que você queria falar com o cara mais longe, porque a sua primeira live do Fala Pai foi com o Dudu, que é aí do seu lado, é de Brasília, né? É, Aí eu isso. pensei, eu pensei, já que ele quer falar com o cara de longe, ele foi para longe para falar comigo. Mas tudo bem, tá longe assim mesmo. Mas assim, te agradeço pelo convite, Marcão. Tá aqui com você, com seus seguidores, com o pessoal aí. É muito, muito bacana estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, né? A minha história começou nessa área de paternidade mesmo, obviamente, quando a gente descobre que vai ter um filho, muda muita coisa já. Automaticamente você já começa a viver um clima diferente, a pensar diferente. E a Camila nasceu e como não podia deixar de ser, eu sempre me joguei na paternidade. E ela foi crescendo e foi tendo uma demanda aí de, de histórias. Eu queria contar para ela histórias, porque eu sei que é importante contar histórias.
Então, só que as histórias que eu conhecia eram aquelas histórias antigas. Aquelas que tinham o monstro, aquelas que tinham o lobo mau, que tinha bruxa. Ou seja, as que eu cresci ouvindo. Então eu comecei a contar para ela e ela ficava com medo daquilo. E eu dizia assim, filha, então o papai vai criar alguma história aqui para você. E eu comecei a inventar histórias. E logo a Marília já estava encomendada também, que é a nossa caçula, e eu comecei a colocar uma figura, olha como já começou a falar com a criança na linguagem que precisava ser dita. Colocar uma figura de uma menininha que no começo chamava Marília, hoje é a Malu. E para que ela começasse a entender que viria uma outra menininha na vida dela. Então ela já passou a conviver com uma criança, uma menininha de mentira, que era uma história. E todo dia ela pedia, conta a história, papai, conta a história. Foi da onde que ela batizou o nome do aplicativo. Eu falei, cara, eu criei alguns personagens, né? Uma família, papai, mamãe, vovô, vovó, o irmãozinho, a irmãzinha, e 4 animais. O cachorro, o Dodô, o gato José, com esse nome mais brasileiro não pode ser, a girafa Farofa, que é o animal em comum, e a Casquinha, que é uma tartaruga. Então eu fixei esses personagens e comecei a contar a história. Comecei a contar a história, cada dia eu contava uma, inventava outra, e tinha dia que ela pedia para que eu recontasse uma ou outra que ela gostava mais. E aí eu comecei a gravar isso no celular, porque tinha dia, cara, que eu estava muito cansado. Estava muito cansado, mas eu não podia deixar da minha missão de contar a história. Então eu gravava a historinha que eu estava contando. E aí no dia seguinte eu fiz um teste. Eu falei, filha, vamos fazer um teste? O celular vai contar uma história pra gente hoje, da Malu, da Marília, no caso. E aí contou, aí nós dormimos os dois. Eu falei, cara, que legal, eu tenho uma coisa bacana aqui que eu posso passar isso para mais gente, eu não preciso ficar isso só para mim. E aí surgiu uma ideia, eu tinha 2 amigos que tinham interesse em investir em alguma coisa, em fazer um trabalho parecido, a gente começou a desenvolver junto. As histórias eu basicamente escrevi todas. Desenvolveu o aplicativo, né? Aí desenvolvemos o aplicativo, contratamos um programador e ele desenvolveu o aplicativo para a gente e a gente de lá para cá, eles resolveram cuidar cada um de alguma outra coisa, estudar para concurso, porque precisa ter foco, né, cara, para a gente fazer uma coisa bem feita. É gratuito? Então, é gratuito, 0,800 na faixa. Só baixar. Só baixar, e bacana, né? Também, igual, por exemplo, você está viajando, de repente você está lá na praia, aí o seu filho quer ouvir uma historinha da Malu aquela hora. Se você já baixou no seu celular, acabou, não precisa mais de internet. É uma condição que a gente quis que fosse. Uma coisa que a gente foi falar de celular, uma coisa que a gente fez agora nessa viagem, demos um celular para Tarsila na viagem agora. Cara, mas é impressionante. Para ela tem um celular, agora durante a viagem ela tem um celular. Cara, ela não usa o celular. Ela pede o celular quando ela chega. Ela pede o celular quando chega em casa agora. Entendeu? Que ela quer pegar no sono, ela pede o celular. Mas na rua, ela não pede. Ou então ela pede quando tá dentro do carro. Porque como aqui tudo é distante, então toda viagem. Demora. Toda viagem que a gente faz aqui demora. Então, em média, é 30, 40 minutos. Então, aí ela pede. Quando chega no local, ela fala, ó, meu celular. E pronto. Impressionante, cara. E que tipo de coisa que você colocou nesse celular? Porque o celular é tão somente um hardware, né? Você pôs desenho? O celular dela é basicamente desenho, né? E um único joguinho interativo lá que a gente baixou para ela. Mas assim, e só. Não tem acesso à internet. Não tem acesso à internet, não tem acesso a nada. Se você não baixou o contatório, tá aqui o link, ó. Tá vendo? Tem que baixar no celular dela. O link tá no meus stories também, gente. Só correr o dedo para cima que vai direto para o app lá. Eu criei esse link aqui porque ele é fácil, né? Esse Linktree. Lá dentro tem todos os pro YouTube, pro Instagram, pro iOS, pro Android, já clica e vai direto, ajuda. Agora, respondendo aqui ao o Papai Sem Filtro,
Qual a primeira história que vocês lembram de ter ouvido? Cara, eu nunca ouvi história nenhuma, velho. Sinceramente, eu nunca ouvi. Não lembro de nenhuma história. Isso sei. Eu tenho uma dificuldade séria com lembrar. Eu tô rindo aqui dele que ele escreveu, que eu falei que os links, né, que a gente tem aqui no link aqui, ó, ele falou assim, iFood, HBO Go, Pokémon Go. Eu acho que isso aí são os aplicativos do celular da Tarsila, né? Ah, Mas olha não, só, não. eu tenho uma dificuldade de lembrar de coisas assim da infância, sabe? Então eu não tenho essa lembrança também do meu pai, da minha mãe, contando histórias para mim. Eu não tenho essa lembrança, não. Eu acho que eu lembro mais de eu contar histórias do que de ouvir também. Ah, eu não, assim, depois da Tarsila, sou bem sincero, depois da Tarsila, que ela chegou e começou eu percebi que ela se interessava pelas histórias, se interessava pela essa leitura que a gente tinha à noite, e aí eu comecei a ler para ela à noite. Então a Tarsila tem mais livros, e a Tarsila já leu mais livros, quer dizer, nós dois juntos já lemos mais livros do que eu em toda a minha vida, eu e a minha Entendi. filha, entendeu? Então Aham. ela tá sempre contando história, a gente tá sempre buscando uma historinha diferente. A uma historinha que ela gostava muito, muito, muito era do barco, meu Deus do céu. Mas, cara, olha que legal isso, enquanto você lembra aí, olha que legal isso, cara. Você está contando pra gente que você, junto com a sua filha, leu mais do que na sua vida toda. Cara, isso é Uhum. fantástico. Isso é uma prova do quanto os filhos transformam a gente. Você se abre porque você precisa fazer uma coisa bacana, você quer fazer uma coisa legal, e eu conto história para isso, porque eu sei o que as histórias podem fazer. A questão da linguagem, questão da imaginação, dessa questão lúdica, de imaginar os cenários, fantasiar tudo isso. Isso é tão importante na vida da criança. As minhas filhas contam histórias assim, à vontade. Elas são A, mais Tarsila, desinibidas. a Tarsila tem um dedochezinho. Tem. Ontem eu lembrei de vocês, cara. Ontem nós fomos no Projeto Lontra aqui em Floripa. E lá tem um cenáriozinho que dá para fazer apresentações Teatrinho. com fantoche, um teatrinho, né? E ela Aham. ficou lá assim, oi, eu sou a Lontra, ficou lá brincando com a Lontrazinha fazendo. Aí eu lembrei, porque ela também tem um dedochezinho lá em casa que conta história, ela conta as histórias dela, né? E a história dela na verdade, a Gemília até me lembrou que eram duas, a de Noé Ah, e sim, a da de Arca, Jonas. né? Isso, a Ah, Arca de os dois, Noé. os dois têm um barco, verdade. Isso, e o do Jonas. O Jonas, a gente fazia uma adaptação, e o do Noé também a gente fazia uma adaptação para ela, e eu acho que é por isso que ela é apaixonada por animais, cara. É, Todo tipo a de do animal ela Jonas, quer. a do Jonas a gente também tem um livro que tem essas histórias bíblicas para criança. Então a gente contava essas histórias assim. É um pouco às vezes assustadora, tem hora, né? Mas Uhum. quando você ajuda na questão de ensinar, questão da fé também, ajuda bastante. Agora, a hora que você estava contando também, ela começou a contar a história. E se você tiver atenção nesse momento de história, você consegue entender mensagens e verdades e situações da sua filha que você não consegue, às vezes, entender ela te contando. Ela, às vezes, não vai chegar assim, papai, eu fiquei com medo daquele moço que falou aquela coisa. Talvez ela não fale, mas a hora que ela vai falar da lontra, ou se ela pegar um fantoche da Malu, ela vai falar, a Malu ficou com medo do moço que falou isso para ela. Você entende que às vezes a criança consegue se comunicar não na primeira pessoa, mas na terceira ela consegue se comunicar mais fácil. Isso é E fantástico, cara. isso é fantástico e muito importante a gente também aprender a ouvir, né? Porque a gente começa a dar atenção justamente o que o filho está falando, né? A gente começa a ter uma comunicação e uma conexão com os nossos filhos, né? Então, eles acabam se abrindo através da história, né? Sim, e aí a gente aproveita para treinar isso também e acaba que direciona. A gente pode direcionar um pouco a história
de o que ela está contando para a gente, você vai direcionando de uma forma delicada para que ela não perca o contexto que ela está usando, para você chegar numa informação que você de repente está querendo saber, ou que você suspeita, que você. Que história é essa, né? Você não vai chegar, filha, que história é essa? Me explica isso. Travou, acabou, não vou falar mais nada, filha. Mas é sério, como é que foi isso? Me conta aí. Aí o menino foi para lá, que legal. Você vai dando corda, você vai descobrindo coisas. História tem mão dupla. Como é que é o dia, vou responder aqui o três a bordo aqui, como é que é o dia que você tá moído e não quer contar uma história? Cara, aí que entra a questão da rotina e aí que o contatório vira a tal da mão na roda para os pais, para as mães, avós, seja lá quem for que estiver cuidando da criança. Se a criança ela se acostumou com as minhas histórias e tem 14 histórias de graça lá nessa versão que está aí do site, no aplicativo, se a criança se acostuma com ela, cara, você só liga o play, ela já se acalma, ela já volta para o ambiente de conforto dela, ela já se acostumou com aquele tipo de história ali, ela se acalma. E você tem um tempo livre para fazer o que você precisa fazer. Ou dormir, que seja. Aqui em casa não já aconteceu e acontece várias vezes, porque elas deitam, a Camila está com 6 anos, a Marília vai fazer 4 em agosto, elas pedem todos os dias. Aí não pedem só para eu contar ao vivo, não. É o aplicativo. Eu quero aquela historinha da festa junina. A Camila adora da festa junina. E a Marília adora que a Malu foi visitar a Mari, que é a melhor amiga. Não por acaso, é o papel dela no aplicativo, né? A Mari. Então, elas assim, isso ajuda demais, cara. Quando elas pedem para ligar, a gente coloca o quarto delas, fica próximo, a gente coloca no meio, no chão, entre os dois quartos. Então, é uma história para as duas ouvirem ao mesmo tempo, e claro que a gente acaba escutando também. E, cara, tem dia que a gente dorme todo mundo, acorda de madrugada, eu ou a Cláudia, para ir lá desligar o telefone e a luz. O Vida de Pai tá falando aqui que já baixou o app aqui. Boa! Depois passa um feedback. O feedback é muito bom para mim, gente. Pode passar depois lá no Instagram, onde vocês quiserem, tá? O Rodrigo falou que é desanimador viajar para Floripa. Não, cara, é maravilhoso viajar. Desanimador é ficar para trás. Não, eu sou um pouco preguiçoso com viagem, cara. A Cláudia está ouvindo aqui, ela está acompanhando aí também, ela vai confirmar. Eu sou preguiçoso para viagem. Eu prefiro 50 vezes ficar parado aqui em casa, quieto, na minha rotina, descansando, do que viajar. Só que tem 3 mulheres aqui que amam viajar, cara. É complicado. Cara, eu sou apaixonado por viagem, velho. Apaixonado. Agora com a Jamile. São 17 estados já. Meu plano é viajar o país todo. O Pai Mala, muito obrigado. Beto, obrigado pela presença. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, pra gente poder continuar. O Pai de Bisker também tá aí. Bisque, tá falando das nossas camisas. A minha mãe entrou aqui, Dona Francisquinha. Dona Maravilha. Francisquinha. Conta pra gente aí, Dona Francisquinha, que história que a senhora contava pra esse menino? Vamos contar a história dele aqui agora, ao vivo. Era a P da Havaiana. Não era de pau, não, né? Havaiana de pau. Não, era Havaiana mesmo. Dava trabalho demais. O Dudu também tá aí, né? O Dudu tá aqui, ó. Ele tem que cutucar, né? Senão não é o Dudu, né? Gosta de piqui, não gosta de viajar, que cabra estranho. Eu sou estranho mesmo, Dudu. Eu gosto de ficar em casa contando história, olha só. Cara, de repente, pra nunca contar uma história com o tema do piqui. Pode deixar, Dudu, o piqui tá fora das histórias, por enquanto. Cara, mas assim, viajar, velho, é contar uma história sem fim. É verdade. É fazer parte dela, né? É fazer parte da história. Às vezes eu fico, tipo a última foto que eu postei aqui agora, das meninas brincando lá na praia, né? Um frio, cara, um vento frio. Tá e as duas pulando lá na areia, e eu fiquei pensando, falei assim, pô, eu podia estar falando assim, pô, Jamile, tá sem roupa, você tá sem roupa, vai fazer frio, vai adoecer. Mas não, eu deixo fluir, deixo pra ver como é que é, porque realmente é uma história sem fim, velho, é muito bacana. Cara, eu sou um cara que fala assim,
sai desse vento, tá frio, vem pra cá, vamos sair daqui. Ah, Eu, 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 eu curto eu viajar. acho que uma das coisas que me atrapalha nessa questão de viagem é o excesso de responsabilidade, sabe? De querer fazer tudo certo demais e às vezes assim, eu me deixo levar por isso e acabo que eu não aproveito tanto quanto as outras pessoas que estão com a guarda mais baixa aproveitam. Deve ser por isso. Hum. Ah, tá. Suas filhas deixam você contar a história inteira? Essa pergunta Aqui tem é, prioridade, inclusive, tá? da mamãe no controle, gente. Aqui até, aqui ela fica mega ansiosa e eu adianto o final. A gente sempre acaba adiantando o final das histórias aqui em casa. Jamile, tem umas técnicas que você pode depois pesquisar sobre elas para você driblar essas perguntas de ansiedade e daí você puxa, às vezes até com aquela pergunta que ela fez, você começa a puxar um gancho e vai entretendo a criança de um jeito, muda o tom de voz. Tem uma série de técnicas que você pode fazer para que ela fique assim grudada, com a atenção voltada para você mesmo para você poder chegar até o fim de uma história. Mas é lógico, tem hora que a gente também está cansado, está sem paciência, quer acabar logo com isso, mas tem técnicas, dá para aprender algumas coisas assim. Até na internet tem um bocado de curso online sobre contar histórias, é bacana fazer. Tem cursos gratuitos, inclusive, que vão ensinar algumas coisas desse tipo. A gente está com 21 minutos, eu estou conversando aqui com o Renato do Contatório, um aplicativo para você que é pai, às vezes, que é pai e mãe, às vezes está muito cansado e não está com aquela disposição toda de contar uma historinha. Só baixar o aplicativo, né, Renato? Isso, só E dar o baixar. play, e dar o play que Desliga a tela, não precisa de interação, que é outra coisa que a gente fez questão também, que eu fiz questão de manter, é porque a criança, cara, opção de YouTube, de vídeos, de interação, tem um monte, tem um monte. Só que o que eu queria é que a criança fechasse os olhos e imaginasse todas as coisas. Imaginar a Malu, imaginar a Malu falando assim, Tetel, para com isso! E o Tetel respondendo, ah, tô fazendo nada, Malu, o que que foi? Então você aí, ó, já pai de respondiu cinco do princípio. respondeu. Então, assim, cara, eu sempre fui o cara de fazer voz, imitar os colegas, fazer uma graça. Aí, por exemplo, tem um colega que. Ah, eu falo assim, igual o papai, sabe? Aí eu peguei a voz dele e adaptei. Aí você dá uma puxadinha numa coisa ou em outra. Mas, assim, aproveitando a questão das vozes, a que eu mais tive dificuldade de criar foi a voz da mamãe. Porque eu comecei com uma voz do pessoal, rapaz, essa voz está parecendo voz de traveco. Eu falo, gente, eu achava que estava ótima, mas aí eu coloquei uma voz mais leve agora, mais tranquila, Aí, a mamãe é tão calma. Tem o vovô que é o vovô básico, né? Ah, eu sou o vovô da Malu. E aí a... hoje eu usei essa voz com a Tarsila, cara. Eu lembrei, eu sei com ela, porque a gente foi visitar um forte aqui e na descida ela queria descer correndo, né? Aí eu Você fui, foi falei assim, falar que tava não. velho. Aí eu falei assim, não, desce segurando o papai, porque o papai tá velho. Aí ela Não, pegou na fala minha com a mão. voz aí. Aí eu falava assim, ô, minha filhinha, oh, ainda bem que você tá segurando a minha mão. Aí ela, para, pai, para, pai. Eu falava alto, né? Todo mundo começava a olhar ela, para, pai. Aqui em casa acontece alguma coisa parecida também. Às vezes eu começo a falar com as meninas, a Camila fala assim, ou a Marília, me chama o papai, eu falo, ah, minha filha, que foi? Não, eu tô falando com meu pai mesmo. Ai, filha, tá bom, vou responder. Não quer falar comigo? Não, eu quero falar com meu papai. Aí eu vou brincando, né? Às vezes a farofa é uma outra engraçada também, porque ela tem um pescoço muito grande e a voz demora para chegar lá na boca dela. Então ela fala bem devagar. É uma figura, cara. E ela fala assim, toda tranquilona, assim, e daquela que você fala assim, que aí eu imagino que a Tarsila ia querer empurrar ela para ela poder falar assim, oi, Tarsila. Acho que ela não ia Meu aguentar Deus. muita farofa, não. Não, a Tarsila foi no Projeto Tamar aqui em Florianópolis, cara. Ah,
A gente ligou lá, o pessoal super atencioso, prestativo com a gente, marcou lá e um dos tratadores lá, o Peninha, foi lá receber a gente e essa menina pegou ele, cara. E ó, Falou. e era pergunta. Teve uma hora que eu fui falar, filha, pelo amor de Deus, dá um tempo Na pra ele. boca. Acho que ela ia ficar agoniada. Não, eu tenho também, Marcão, o Dodô, que é um cachorro diferente, que geralmente cachorro é aquele bicho assanhado, né, que tá ali do seu lado, tá ali querendo brincar. O Dodô não, ele é ranzinza. Ele não é mau, ele é ranzinza. Então você fala alguma coisa pra ele, ele fala, eu não quero brincar disso não. Você imagina aquela cara fechada dele o tempo todo, assim, sabe? E tem hora que ele fica brincando, ele quer brincar, quando fala, Dodô, você tá brincando? Ele, eu não tô brincando não. Isso é Tem, bom porque ajuda a gente a aceitar as pessoas como elas são, né? Às isso, vezes, trabalhar às emoções, vezes, por exemplo, a gente tem um funcionário lá na empresa que ele é muito assim. A gente fala com ele, ele tipo, ranzinza. ranzinza assim, mas aí a gente vê que é dele, entendeu? Não é que seja assim. A gente já acostumou com ele, não chega a Aham. interferir nas atividades dele. Isso é bem legal. A Jamile Cara, tá outro falando aqui dia. que a Jamile tá falando aqui que o fato de você desligar a tela faz também desenvolver a imaginação das crianças, Sim, né? exato. Cada vez que você contar a mesma história, cada vez ela vai imaginar um cenário parecido, vai ser a base do que ela está construindo, mas tem sempre um cenário novo. Experimenta você. Você ouve a história uma vez, depois você ouve de novo, você vai construir em 3D aquele cenário todinho, o movimento, a interação. Você passa a ver detalhes, assim, você cria isso tudo na sua cabeça. Te ajuda pra caramba a fazer algumas coisas. A Jamile já pegou, ela tá assistindo, ela pode confirmar. Ela já pegou a gente ouvindo as historinhas do app lá É. no quarto da Tarsila, entendeu? E eu, tipo, dando aquela relaxada, aquela cochilada e Tarsila lá ouvindo e eu lá cochilando, assim, porque eu peguei no sono na metade da história. Tem umas coisas que eu ainda quero melhorar. Claro, sempre penso em, em crescer, fazer coisas novas, melhores, assim. Por exemplo, tem dia que eu ouço algumas partes da voz da Malu que eu acho que tá muito alto, sabe? Mas, só que do jeito que está hoje o aplicativo, para fazer mudanças, não tá tão simples assim. Então eu falo, pô, eu tenho que abaixar essa voz da Malu. Aí tem uma história que o Gato José, que é um malandrão. O Gato José é malandrão, cara. Ninguém sabe de onde veio. Ele fala que sabe de tanta coisa, ele sabe de muitas coisas mesmo. E tudo que você fala, ele tá lá, malandrão, sabe? E tem uma que ele acaba se machucando. Ele chega assim e fala assim: E aí, Marcão, beleza? Como é que estão as coisas aí na Brasília? Tá viajando, hein? Então ele é um cara malandrão. Aí tem uma história que ele vai subir no pé de laranja para pegar uma laranja. É uma aventura, cara, uma aventura de quase 12 minutos do fato de eles irem pegar uma laranja no pé de laranja da vizinha. Então, assim, você entendeu que você consegue trabalhar uma historinha tão simples, pô, pegar laranja na laranjeira, coisa simples. Você discorrer isso em 12 minutos, com interações. Aí teve uma hora que ele vai subir e ele pisa no espinho, põe a patinha no espinho. Cara, é um escândalo. Aquele escândalo, assim. E tem hora que eu É tô. uma figura, viu? Tem hora que eu tô Vai, escutando e falo, meu Deus do céu, eu tenho que diminuir esse barulho desse grito. E isso vai não, cara, várias vezes. mas assim, nossos filhos são assim, velho. Por exemplo, a Tarsila aqui, tem hora que ela dá esses gritos, entendeu? Aham. Então, às vezes, assim, ó, às vezes você tá querendo fazer uma pequena mudança, mas, assim, é a realidade da nossa casa, é a realidade da Não, casa eu das entendo. pessoas. Tem Até pessoas porque assim, entendeu? isso não atrapalha tanto, assim, não tem atrapalhado tanto. Eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive o Beto, pai Mala, tem conversado comigo sobre isso também, que ele é um cara muito legal, assim, muito inteligente também. Ele está falando assim que essa questão que a gente começou na história de historinhas para dormir, eu quis focar muito nesse ambiente porque era o momento onde eu usava elas. Só que assim, o contatório ele não precisa ser na hora de dormir. Você pode contar essas histórias em qualquer momento, inclusive para você vai fazer um voo
alguma coisa que você pode acalmar o seu filho. Você vai fazer uma viagem, às vezes você coloca no som do carro. Não pode dormir no volante, né? Empolgar ali e dormir no Não. volante. Mas a ideia é de acalmar, porque você vai contar uma história num tom mais tranquilo, numa pegada mais light. Então isso ajuda em algumas situações também. A criança se sente confortável, ela está num lugar que ela está querendo, ela está se sentindo bem porque ela vê as pessoas que ela ama, ela passa coisa que ela já tem hábito de ouvir, então ela fala, opa, eu estou bem. Sabe, a gente remete. Isso até o pessoal costuma chamar, não sei se na PNL, de âncoras. Você é aquele momento que você está bem e você pega aquele pedacinho ali e gruda para ser aquele momento de paz. Você volta para a paz, entendeu? Deixa o estresse de lado. Questão de ansiedade, por exemplo, trabalha muito isso daí. Não, o pai apaixonado aqui, eu vou querer ele narrando o jogo do futebol aqui não, em uma de nossas lives, hein? Porque ele tá todo empolgado aqui, falando aqui que conta pro filho, né? Narrando, então vou querer aqui, hein, cara. Bora ver. Essas lives aqui, cara, muito massa. Eu adorei esse projeto seu de chamar pais diferentes aí toda quinta-feira. É o horário do Marcão agora, é o horário do controle. Aos Muito 22, massa. porque é a hora que as crianças deixam. Cara, e é o tipo da coisa assim, a gente precisa saber que tipo de pai que tem aí por aí afora, né? Que Sim. tipo de paternidade, a gente precisa se ajudar porque é uma área que, por mais que se fale de paternidade ativa, de disciplina positiva, mas muitas das vezes se remete mais à mãe e É. não ao pai. Aí, e a gente precisa apoiar essas pessoas. Eu gosto muito dos textos, já que você falou aí do Beto. Do Ele é um Beto. cara que Sou fã dele. ele tem uma sensibilidade assim enorme para escrever, para falar. Assim, e a gente precisa mostrar esse tipo de coisa para os homens que estão querendo assumir essa paternidade, mas que tem um medo, que tem um receio, que muitas das vezes não sabe em quem se apoiar para poder conversar, para tirar dúvida. É igual o nosso grupo. Para você que está assistindo a gente aí, nós temos um grupo que falamos de paternidade. Então, sempre que rola uma dúvida, sempre que rola um medo, alguma coisa, a gente corre para lá. Então, muitas das vezes a gente nem tenta solucionar o problema de imediato. A gente já Leva vai para lá primeiro. e fala assim, ó, aconteceu isso e isso comigo, entendeu? Pra gente já ver como é que é a reação da galera, pra galera poder ajudar. Sempre tem um ou outro com opiniões diferentes, mas que vão nos levar a um resultado, né? Então isso é Marcão, muito importante. isso é o tipo de atitude que acaba se espalhando, cara. Você acaba mostrando para outros pais que, cara, eu tenho esse talento que esse cara tem aí de contar história para o meu filho. Então, eu não preciso ser o cara melhor para trocar a fralda, que fica a fralda perfeita, mas eu sei contar história para ele. De repente, é aquilo que se vai te conectar com seu filho. Ah, Pois é, você conversou com o Dudu, é o cara que viaja com a família. Pô, na viagem você se conecta com seu filho. De repente esse é o dom que ele vai usar para poder falar. Nesse grupo, você para está falando de trabalhar a grupo de. paternidade. Sim, ativa de um jeito que é o seu jeito. Você não precisa falar, pô, eu preciso ser igual o Marcão, porque ele faz isso. O Marcão usa aquele negócio para carregar o Ravi, então eu vou ter que carregar também. Não, não é isso. Aquele é um negócio que conecta vocês dois, mas não quer dizer que tem que ser por aí. Mas a partir do momento que você começa a mostrar várias pessoas com várias atitudes diferentes, cara, você vai inspirar muita gente. Querendo ou não, você está inspirando muita gente. E essa questão de grupo. Aqui em Goiânia se criou um grupo também, o pessoal, até o Rodrigo começou ele, o Papai Sem Filtro aí, que na época era Papai Ficou Careca, deve ter ficado cabeludo agora e está sem filtro. Eles criaram um grupo, e nesse grupo esses dias, cara, aconteceu uma coisa interessante. Um pai mandou uma mensagem dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu estou viajando, a minha esposa está com o meu filho, e ele comeu uma Eu lembro. moeda. Eu falei essa história lá pra vocês, né? Cara, eu só falei Uhum. pra ele assim, cara, avisa pra ela, vê como é que tá a respiração. Eu não sou médico, cara, mas pô, é uma coisa normal de pai que já tá um pouco mais rodado aí, sei lá, ou que já passou por isso, fala, olha a respiração e leva pro hospital.
Pronto, vai olhando se está respirando bem. Se não tiver, chama o SAMU, uma coisa assim. Ou seja, o cara está tão nervoso, em vez dele sair procurando, ou ele próprio ligar para o SAMU, ele manda uma mensagem no grupo dos pais. Porque na cabeça dele o que, que tem? Cara, tem um monte de pai ali, tem um monte de cara que vai me dar a mão, eu estou precisando da mão agora. E é legal a gente ver isso. Que a gente se abre. Esse é o objetivo, né? O objetivo Sim. do grupo é estender a mão e esse também é o objetivo da minha live. Estender a mão para a galera poder se conectar com esses outros tipos de paternidade que a gente tem por aí fora. Você encontra com um cara desse aí, ó, careca, barbudão aí, ó, todo marrento, goianão aí fala assim, que isso, Brinca esse de cara casinha, brinca de conta boneca, conta história, cara, ele história. brinca de boneca, então eu posso fazer isso, cara. Eu posso ser um pai diferente que não vai me prejudicar em nada. Então eu vou ter que aprender com esses caras. E esse é o nosso objetivo, é mostrar os tipos de paternidade que a gente tem por aí afora. E graças a Deus a gente está montando uma rede aí de apoio muito, muito, muito bacana, né? Só Do Rio fera, Grande né, do cara? Sul ao Rio Grande do Sul. Só fera, cara. Tem uns caras que realmente a gente tem que. Pô, eu tenho Eu, um por exemplo, orgulho, cara, de participar ali desse grupo. eu sou igual a você. Você viajou recentemente, fez questão de ir atrás dos caras, Foi, abraçar, né? Eu sou desse jeito foi. também, cara. Eu faço questão de ir atrás, abraçar, E sabe o que que de foi melhor, cara? Não parecia que eu estava conhecendo eles pela primeira vez. Parecia que a gente era amigo, ó, muito tempo e eu estava reencontrando eles. Sabe? Quando você já está tão com uma afinidade tão bacana que você chega no cara, não precisa se apresentar mais, você já vai querer dar um abraço logo. E aí, meu velho, como é que você tá? Tudo bom? Vamos tomar alguma coisa, vamos conversar ali, vamos bater papo, vamos jantar junto. Sabe? É uma coisa assim de. Parece que você já criou essa afinidade, que isso é uma possibilidade que a internet trouxe pra gente, né? Porque você está falando, o é, Beto mora lá no Rio Grande do Sul. Só porque teve um evento em São Paulo, a gente encontrou lá. Eu fui para Recife, cara. O bicho, eu fui encontrar o Geraldo no aeroporto, na hora de ir embora. Que eu tentava, não dava certo, tentava outra coisa, não dava certo, tentava, não dava certo. Ele falou: não, eu vou levar a minha cunhada no aeroporto. Eu falei, então eu vou mais cedo para a gente encontrar. Eu faço questão. E eu tava para entrar no aí, ó. embarque. Ele apareceu lá, pô, depois a gente conversa mais, mas a gente se viu lá, entendeu? Foi legal isso. Bacana isso. O Beto, eu encontrei o Beto lá em Gramado, cara. Ele falou assim, falei pra ele, vou pra Gramado, vou passar Porto Alegre. em Porto Alegre, vou passar em Porto Alegre, de repente na ida ou na volta a gente se encontra, só pra trocar uma conversa. Eu falei assim, não, eu vou pra Gramado também. E o cara foi lá pra Gramado, cara. A gente passou a noite conversando. Entendeu? Eu Olha conto isso pra só. todo mundo. A gente foi pra uma pizzaria, conversou depois, saiu da pizzaria e ligou, vamos lá pro apartamento tomar um café? Vamos. Levou a família toda, cara, pra lá. A gente ficou tomando café lá e conversando, trocando ideia lá. Muito bacana isso. E isso é contar história, né? Isso é criar história, fazer história. É muito bacana isso. Inclusive, assim, a Cláudia fala muito assim pra gente. Eu tenho uma irmã, acho que ela até estava aqui mais cedo, a Milena, que mora em Brasília, e a gente falou: não, vamos para Brasília um dia para encontrar os meninos, você, o Dudu. Ainda nós brincamos, vamos lá pro zoológico, né? Aí vocês ficam brincando comigo, porque não dá certo me levar pro zoológico, né? Mas a gente vai para outro lugar, não tem problema não. Eu quero é a gente topar, cara, a gente encontrar. O Bisca estava falando da camiseta, tem uma camiseta do contratório para você, Marcão, tá aqui, ó. O Dudu também, viu, Oxe, Dudu? pra ele não ficar com ciúmes, né? Não, ixi, coitado, pode não. Ó, eu falei pra você, contei pra ele mais cedo que você falou assim, tá viajando? Tem? Eu falei, 15 dias fora, patrocinado pelo Eduardo. Foi. Eu falei, tá rico, hein, padrinho? Eu falei, não, quem tá bancando é o Dudu. Mas é Eu muito quero me bacana. aproximar mais dele para ele bancar eu também, que eu tô precisando de patrocínio para viajar. Cara, ele é ótimo pra isso, velho. Ele me ajuda em tudo. Sempre que eu preciso ali pra ele me ajuda. O Rodrigão tá cobrando a camisa dele também. O Rodrigão, a sua já te falei, moço. Tá aqui também. Daqui uns dias o Brunão vai chegar aqui em Goiânia. A gente vai fazer, se Deus quiser, vai estar pronto aqui, né, Cláudio? Nossa reforma, né?
A gente vai fazer um churrasco aqui, né? Churrasco, rock and roll, vai ser massa. Aí vamos ver se o pessoal de Brasília anima a chegar aí, ó. Ah, Renato, queria que você falasse também. Além de competir com o Tom Cavalcante, né? Você também tem uma banda. Você também tem uma banda de rock, né? Tem, cara, mais de 20 anos atrás eu tinha uma banda de rock, pop rock, né? Cantava aqui nos bares, boates aqui em Goiânia. E acaba que a questão profissional fez a gente optar por tocar a carreira ou tocar a outra carreira, né? E eu mesmo decidi que eu tinha que investir na minha carreira profissional e deixei a banda. Teve um deles que continuou tocando, e a gente, depois de 20 anos, eu sou muito de buscar as pessoas para reencontrar, sabe? Para aproximar de novo. E aí eu fui atrás deles, achei os caras e por fim um dia eu falei assim, cara, vamos tocar? Vamos tocar? Eu tenho um amigo meu que tem um bar de rock aqui, ele meio que me desafiou a ir lá cantar no bar dele. Vamos tocar? Bora. Cara, a gente foi pro estúdio e estamos fazendo um somzinho, estamos ensaiando devagar, sem pressa, sem compromisso. Diversão pura, cara. Adoro cantar. Chego lá, 2 horas cantando, você não vê que passaram 2 horas. E é Que massa, cara. de boa, cara. É um baita de um, de um passatempo, de uma distração. A gente tem tanta necessidade de ter um passatempo, de ter um hobby. E esse é um hobby muito bacana, cara. A E gente que horas tá. que você tira para. Agora me veio uma pergunta aqui. Que horas que você tira para produzir conteúdo pro aplicativo? Bom, conteúdo para a questão de paternidade, algum post que eu escrevo alguma coisa assim, eu posso estar em qualquer lugar, Marcão, flui eu escrevo. Eu escrevo rapidão. Agora, eu tenho, graças a Deus, uma facilidade muito grande de criar. Se você me der uma demanda aqui, não, Renato, conta uma história sobre praia, que não tem nenhuma lá no aplicativo. Cara, eu vou criar ela, rapidão, vai sair. Claro, depois eu vou elaborar, vou consertar uma coisa ou outra, mas eu tenho, graças a Deus, essa facilidade muito grande. Então não tem que ter horário, não. Se eu sentar e começar a escrever, sai agora. Acabei publicando aqui, fazendo a pergunta. Aqui o Três Abortos perguntou: Renatão, as meninas já montaram histórias próprias que você levou para o app? Ou vai levar? Às vezes eu faço uma brincadeira, Dudu e Marcão, de assim, quando é para dormir e eu tô perto, eu falo assim, já aconteceu no mesmo quarto, né? A gente está viajando, ou se não, estamos na casa da minha sogra, aquele cochilinho da tarde ali delas, no final de semana. Eu faço assim, eu peço para uma delas começar a contar uma história, aí eu peço para parar, a outra continua, aí ela conta mais um pedaço, eu peço para as duas pararem, fecharem os olhos que eu termino. E elas dormem. Então, assim, Hum, nunca deu uma liga, assim, de falar, cara, essa história dá para levar para o aplicativo. Porque, às vezes, são histórias de princesa. Agora, assim, uma coisa que eu acho muito legal também é que, esses dias agora, a Camila, elas vivem, assim, falando em qual que é o tema da festa que quer. Elas adoram falar em tema de festa. Ah, é Elsa, Frozen, vamos lá, um monte. E esses dias a Camila falou assim, papai, eu queria fazer uma festa do Contatória. Cara, isso pra mim foi um baita de um orgulho, sabe? Porque eu nunca caraca, velho. forcei nada, eu não forço. Eu não coloco Contatória se elas não quiserem, a gente não coloca, mas elas que pedem. E assim, partiu dela. Nunca falei, filha, vamos fazer uma festa com o boneco da Malu pregado na parede? Não, nunca falei isso. Mas ela pediu. Vamos fazer? Claro, isso pode mudar, normal. Mas só de ter passado pela cabeça dela isso, porque a festa de aniversário para a criança é o momento, cara. É o momento mais lindo da vida dela. E se ela chegou a cogitar isso, para mim, assim, esse tipo de coisa me paga, sabe? Às vezes perguntam, pô, mas é de graça seu aplicativo? É, de graça. O que eu recebo com aquelas propagandinhas lá não paga nem é irrisório. Só que assim, cara, me paga isso, me paga um feedback que eu recebo do cara falando assim, cara, você salvou minha noite. Cara, foi bom demais, eu adorei isso aqui, meus filhos estão apaixonados na sua história. Isso para mim paga, entendeu, cara? Essa interação assim também. Não só das minhas filhas, porque essas eu tenho um feedback bem farto delas, mas de outras crianças que eu
faço nem ideia de quem são os pais, ou quem é que está mandando essa mensagem para mim, que manda lá no Instagram e fala, contatória salvando a noite, publica lá. Velho, isso é maravilhoso, cara. É uma coisa que você fala assim, eu estou fazendo o bem. É um dos Depois meus de maiores hoje, objetivos. depois de hoje, galera, vocês não vão ouvir contatório do mesmo jeito. Porque eu começo a Verdade. rir, cara. Que eu começo a lembrar de você e eu começo a rir. Porque antes era só um É aplicativo, só uma entendeu? Eu não voz. conhecia. Era só uma voz, eu não conhecia o Renato. Então desligava a tela do celular e ficava aquela voz ali. Agora não, agora você sabe quem é o Você cara, vai ter entendeu? pesadelo agora. Cara, como é que esse cara tá fazendo isso, velho? Olha, o, o John, pai das gêmeas, falou assim, pediu pra você criar uma história depois sobre gêmeas. Eu É vi, que você não viu tem que mesmo. E o Bisker pediu para eu contar de trigêmeas também. Olha só que complicação, cara. Mas, cara, não tem assim personagens que são gêmeos aqui nas minhas histórias. Mas nada me impede de fazer com que eles tenham uma aventura. Eu chamo todas as minhas histórias de aventuras. Porque criança, qualquer passeio no parque, que vai aqui no parque aqui, cara, é uma aventura. Que dá para acontecer de Cara, tudo. Então, assim, não Jamile, me custa nada colocar uma coleguinhas gêmeos aí e também inventar uma história. Valeu pela dica aí, vou pegar. amor, hoje tinha umas gêmeas lá na praia, né? E eu sou meio assim, cara. Tipo, se a criança tá ali perto de mim, entendeu? Se torna meu filho também, porque eu vou cuidar, eu vou proteger. E na praia, velho, aí, tipo, lotou de criança assim. Aí passou o carrinho do picolé, a Chamila até fez foto, porque achou engraçado. Passou o carrinho do picolé, a Tarsila falou, pai, eu quero picolé. E tava quente, né? Eu falei, então vamos comprar picolé. E aí levantou. Mas tipo assim, não era uma ou duas não, sabe? Levantou umas cinco crianças que tava brincando. Você, eu também quero picolé, tio. Aí eu falei, então vamos todo mundo pro Bora picolé, todo mundo. então. Dudu tá É, porque pagando, todo pode pegar aí. Dudu, Dudu tá pagando, então tá de boa. Foi muito bacana. Então é isso aí. É tipo, qualquer ida que você vai em qualquer lugar, vira uma história, né? Vira uma Vira aventura. uma aventura, então dali sai É. muita coisa. E uma coisa que está acontecendo muito aqui em casa agora, as meninas pedem assim, diariamente quase, para contar a história de quando elas nasceram. Sabe, por exemplo, a Marília, que foi a mais nova, foi um caso que a bolsa estourou. Aí a mãe da Uhum. Cláudia me ligou, eu estava no trabalho, saí correndo feito um louco, tudo, pegando aquela loucura. Quando eu conto isso para elas, e eu conto do meu jeito, né? Eu conto de forma bem intensa, bem tentando trabalhar a historinha. Cara, elas ficam ligadas assim um tempão, olhando assim, ó, a história que elas já pediram ontem, anteontem, e outro dia, elas ficam assim, ó. E às vezes você esquece uma parte. Papai, Aí mas elas aquela. cobram. Mas você não ligou para a doutora primeiro? Liguei, filho, falei para a mamãe ligar para primeiro, para a doutora. Aí volta a história. Se você tentar resumir, cara, não dá. É o que a Jamile falou. Se tentar resumir, ela vai dizer: não, não vale resumir. Pula, até pulando uma É. parte. O Bisque tá falando que quer história de princesas gêmeas. O Bisque, cara, pai de três meninas, trigêmeas. Ô Jesus, pra contar a história e colocar pra dormir, só o pai das luzes mesmo na vida Ô, dele, ô, viu? Biscar, eu vou inventar uma história, cara. Não sei quando, eu vou tentar não demorar muito. Eu vou criar uma história onde vai aparecer gêmeas. Aí eu vou fazer uma versão com trigêmeas também. E vou mandar para você e vou mandar pro Bigode aí também para vocês avaliarem para mim. Uma coisa assim, nada muito produção, muito pesada não, mas só para vocês avaliarem se é por aí que vocês estão pensando. Olha aqui, a gente tá com 50 minutos, daqui a 10 minutos o Instagram vai derrubar a gente. Mas o Papai Sem Filtro pediu aqui pra você fazer um trechinho de uma história com as vozes. Mas a gente vai esperar e você vai fazer no final, você vai encerrar a live Beleza. contando histórias. Não precisa contar história, só precisa Todo utilizar os mundo dorme já. personagens. É, utilizar os personagens pra gente poder finalizar a nossa live.
Beleza? Beleza. Deixa eu ver qual era a outra coisa que eu tinha que te perguntar. Eu tava lembrando de te perguntar, cara, e tava fugindo da memória aqui. São muitas, muitas aventuras num dia só aqui em casa. É, nossa idade também ajuda, viu? Ah, a idade ajuda, né? Se bem que eu tô novo ainda, tô um rapaz. É, dá pra ver assim, tá? Dá pra ver, dá pra ver. A Tarsila falou assim: Papai, você tá virando vovô. Eu, por que, filho? Você tá cheio de cabelo branco. Eu falei: Pois é. Eu não reparei essas coisas, não. Não repare isso, não. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui que tinha um assunto aqui que eu queria falar pra você. Ah, o que eu falei da rotina lá do pai de cinco, ele tá falando aqui, é facinho, só ter rotina, realmente. O Ravi é que não entra na rotina de jeito nenhum. Se não for do Baby Groove, o moleque dá um trabalho, cara. É porque essa já é a rotina dele, né? É, Aí pra ele aí, seria trocar a rotina. eu tô tentando porque muitas das vezes dá trabalho, porque às vezes eu não tô em casa, aí ele atrapalha quem tá em casa, né? A Ah. Jamília, ou então a avó, o vô, aí dá trabalho. É, O, quando a o, Camila era nova, cara, eu inventei um negócio. Eu pegava aquele bebê conforto que tinha aquela alça, eu amarrava uma corda na alça e colocava lá em cima aquelas barras de academia que você coloca na porta, que vai enroscando, e amarrava ah, aquilo, virava um balanço. Cara, a aí Camila você só coloca. dormia nesse balanço, velho. Ou seja, eu Meu criei um Deus. monstrinho que ela só dormia com esse balanço. A gente ia viajar, o dia que não tinha esse balanço, ó, balançando na mão. Cara, isso é Pra horrível. poder. Esse tipo de rotina que a Tem gente umas cria para coisas. Tem criança, umas coisas. Tem umas rotinas que você cria que é aterrorizante, né? você e a gente que A... faz, né? Então, galera, a gente tá com 52 minutos. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Hoje eu tô conversando aqui com o Renato do Contatório, tá? A gente tá falando sobre como interagir com os filhos, criar uma rotina de sono para as crianças, colocar para dormir. O Renato criou um aplicativo de histórias que leva os filhos a viajarem nesse mundo usando o celular, claro, com a tela desligada, né? Mas assim, muito bacana. Tem mais perguntas que eu já vou fazer. Esse aplicativo é totalmente gratuito, tá? Basta você entrar na sua loja e baixar ele. Contatório é o nome. E não esquece de mandar o feedback. Marcão, vou fazer um negócio aqui legal aqui agora Ah, então. Vamos fazer um pedacinho de uma historinha com trigêmeas aqui. Vamos lá, nasci na então, bucha? ó, vamos. Porque na verdade eu falo que são 10 vozes, mas são 11, que tem as 10 vozes dos 10 personagens, mas tem a minha que estou narrando também, né? O tal do narrador que ninguém nunca vê, tá aqui agora, né? Uhum. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, Marcão, que vamos contar até acabar essa Se Vai Que Derruba aí. Obrigado de novo, cara, pela chance aí de estar junto com você. Eu sou seu fã, cara, adoro essas coisas que você faz, que você escreve, que você publica aí. E estar com você, Ó, questão de gente legal aqui, é um prazer para mim, viu? Uma alegria mesmo, muito grande. eu que agradeço, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? A Jamile aqui, conta. Aí, Jamile. Mas, Jamile, faça uma live aí, Jamile. Tá querendo dormir, Jamile. Então, Mas forte sabe o abraço, que muito obrigado. Pode falar. acontece? O seguinte, teve um dia, Malu estava indo com a família dela passear num parque que ela sempre ia. Ela já conhecia todos os lugares, praticamente todas as crianças. Mas alguma coisa chamou a atenção da Malu. E ela disse: Papai, tem alguma coisa estranha. Tô vendo uma coisa estranha. O que que tem estranho, filha? As pessoas, os animais, a natureza? Não, papai, olha só. Você tá vendo aquela menininha de rosa ali? Tô, filha, o que que tem? Parece que tem uma de rosa, uma de azul e uma de laranja. Tem três iguais, papai. É muito estranho. Tem alguma coisa errada. Aí a mamãe, então, ouvindo isso, logo tratou de explicar para Malu. Calma, minha filha. Não é isso. Elas são trigêmeas. O gato José, que já dizia saber de tudo, logo disse: Trigêmeas? Que é isso? Que história é essa? O Dodô: Eu não quero saber o que é trigêmeas, não.
e foi saindo lá para o seu cantinho. A mamãe calmamente explicou que as filhas podiam nascer, os filhos, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5, várias crianças. Que às vezes eles eram iguaizinhos, mas às vezes eles eram um pouco diferentes. Só que Malu não conseguia entender mesmo. Então, mamãe sugeriu que eles fossem até as trigêmeas para perguntar o nome delas. Quando chegaram lá, Malu se escondeu atrás da perna da mamãe, com um pouco de vergonha. Não, mamãe, não quero não, mamãe. O papai do lado incentivava. Que isso, Malu? Você não queria falar com elas? Agora vamos falar. E Malu foi chegando perto. Criança às vezes fica tão envergonhada. Mas foi chegando perto, foi conversando. Malu estava com Casquinha em sua mão. Casquinha é uma tartaruguinha tão pequena que cabe na palma da mão da Malu. Quando uma das meninas olhou para Casquinha, achou estranho e falou assim: Ô tia, o que é esse bichinho que tá na mão dela aí? A mãe de Malu então explicou: é a nossa tartaruguinha, a Casquinha, fala oi para ela. E a menininha então disse oi para a Casquinha, que olhou bem nos olhos dela e disse: oh, oh, oh. Casquinha não sabia falar. Tudo que ela falava era isso daí. Então, a menininha logo ficou apaixonada na Casquinha e quis passar a mão na Casquinha. Malu, todo mundo pensava que Malu fosse se esconder e guardar a Casquinha, mas não. Ela levantou a mãozinha e foi entregando para a amiguinha poder passar a mão na Casquinha. De repente, a outra menininha que estava próxima olhou para cima e foi levantando a cabeça, olhando, e falou para a outra irmã: é uma girafa! A Malu logo tratou de acalmar tudo. Calma, meninas, é uma girafa, sim. É a Farofa, a minha girafinha, ela mora comigo. A Farofa abaixou seu pescoção, veio lá de cima, bem devagar, e foi chegando perto das meninas e disse: oi, tudo bem? As meninas ficaram loucas. Como assim uma girafa de verdade falando com elas? E logo foram correr, chamar o papai, chamar a mamãe, queriam chamar todas as pessoas. Dodô, olhando aquilo, falou: que bobeira, o que tem de uma girafa? Uou, 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 uou. Cara, vai longe isso aqui se a gente quiser, velho. Vai botar a gente pra dormir. O cara é muito fera, velho. Você pega um elemento novo, que foi as trigêmeas, você começa a inventar coisas e apresentar uma para outra, você bota todos os personagens, faz uma bagunça, cara. Quem sabe faz ao vivo aí, ó. O cara é diversão, cara. Ó, o que saiu aqui pra você, que você era repentista de história, muito fera. O Dudu pagando pau aqui, hein? Ô, louco, meu, quem sabe fazer ao vivo. Não, vou dar até print aqui, Vê aí se não foi outra pessoa, você deve ter printado errado isso aí. Não foi o Dudu não, foi o Rodrigo, foi o Bisque, foi alguém mais assim, não foi ele não. O Rodrigo tava com o celular do Eduardo, só pode. Cara, muito obrigado, velho, muito obrigado, tá? Valeu, obrigado por ter aceitado o convite, ter entrado aqui ao vivo no Fala Pai. Quinta-feira que vem eu vou estar em Balneário Camboriú, mas vai ter Fala Pai também. E já passei as dicas de Balneário pro Marcão aí, pra galera. Só tem uma que eu não vou fazer, aquela que você me pediu. Galera, olha só, lá no Beto Carreiro o Marcão vai filmar ele descendo daquele elevador gigante que ele sobe lá e vê todo o estado de Santa Catarina. Ele vai filmar ele descendo, vai ser a última filmagem do celular dele, porque ele não vai dar conta de segurar, vai quebrar ele de tanta emoção, mas ele vai filmar pra gente ao vivo. Vai ser uma live. Não vou nem a pau. Renatão, o Insta vai derrubar a gente aqui. Beleza. Cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos aí, bom passeio, boa viagem, aproveitem bastante aí. E esse lugarzinho é um lugarzinho muito gostoso, assim. A gente sempre que pode, a gente tá aí, minha cunhada mora aí, meu concunhado, pessoas que a gente ama, a gente sempre tá aí com eles também.
Que pena que não deu pra gente topar por aí, senão a gente contava história ao vivo aí. Botava a molecada pra dormir na Pois praia. é. Mas numa próxima, Ó, se quem vocês sabe? tiverem, se vocês tiverem algum pai aqui de Balneário Camboriú ou de Floripa, manda aqui nos comentários pra gente que a gente vai dar um jeito de encontrar lá, beleza? Forte abraço, Boa. galera. Que Deus abençoe vocês e até quinta-feira que vem no próximo Fala Pai. Tchau, Tem 5 galera. segundos. Valeu.